Pessoal, só para mostrar para vocês, eu posicionei levemente esse primeiro patamar, então para vocês entenderem, ó, por cima, uma visão superior, que é muito comum a gente ver dessa parte superior, ó, vocês conseguem ver o patamar posicionado. Lembrem que o posicionamento do patamar, ele tem que parecer igual, a gente coloca mais ou menos como se fosse o do Juniper em relação ao posicionamento dos galhos. Eu não posso ter dentro do meu patamar galho cruzando, galho indo contra o outro. Na verdade, o patamar ele também tem que ter conicidade, ele tem também tem que ter harmonia de movimento, ou seja, todo conjunto ele tem que se conectar. A planta ela vai se conectando da base até a extremidade do galho. Isso que faz o bonsai ter harmonia. Então, quando a gente vai posicionar, eu também posiciono os galhos, ó, como vocês podem ver, de forma harmônica. Né? O Gui está fazendo uma imagem por cima aqui, ó, dá para ver bem o posicionamento dos galhos, da onde saiu. Eu criei uma curva interessante nesse primeiro galho, que era um galho mais forte, ó, esse galho aqui era um galho mais forte. A gente criou uma curva nele para poder compactar ele um pouco mais. E, se vocês olharem, a gente criou essa primeira linha. Dessa primeira linha é o que eu vou conduzir agora, o segundo galho da planta, que ele está para o mesmo lado, ó, que seria esse galho aqui, ele continua para o mesmo lado, e depois o ápice também vai para o mesmo lado. Tá? Toda a planta ela vai ter um movimento lateral. Lembrando um pouco, eu vou evitar falar um pouco em relação a estilo, vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre estilo para você, porque o bonsai, no quesito estilo, mudou muito, mas lembrando um estilo como se fosse um semi-cascata, uma planta bem inclinada. Porque os primeiros patamares dela são para o lado, no meu caso, aqui para o lado direito, e essa dinâmica de movimento dela traz muito força para esse lado. Ou seja, não vai ser uma planta equilibrada, triangular, ela vai ter esse movimento lateral. Então, subindo aqui, eu vou posicionar uma nova ancoragem aqui nesse galho de cima, para conseguir abaixar. Não fiquem ansiosos que eu ainda vou discutir ponto a ponto da planta com vocês, tá? Então, assim, eu faço essa primeira posição, o primeiro posicionamento é para eu ter uma ideia geral se eu cheguei na parte de tronco e linha primária onde eu queria, e depois eu vou nos ramos posicionando da forma correta. Nesse primeiro momento, Criva, você vai aramar tudo, tanto os galhos para cima, quanto muitas vezes os galhos para baixo. Muitas vezes, quando você arama o galho e ele está para baixo ou ele está para cima, você só vai, deixa eu tirar a mão de trás, você só vai usar eles se eles forem únicos. Por exemplo, se eu tiver dois galhos de lado e um galho para cima, saindo da mesma posição, eu evito deixar mais do que três galhos saindo do mesmo lugar. Então, o que eu faço? Se eu tenho, por exemplo, num trecho da planta, dois galhos, um para cima e um para baixo, quando eu passo o arame e movimento o tronco, eu deixo esses galhos serem galhos laterais. Então, dependendo da movimentação do meu patamar, eu pego dois galhos que estão um para cima e um para baixo, movimento e posiciono eles de forma lateral quando eu aramo o galho principal. Então, num primeiro momento, não pense em tirar todos os galhos, tá? É muito comum, né? O Criva até perguntou, é muito comum você ir numa aula de bonsai e a primeira coisa que a pessoa fala, pode que tá para cima, pode que tá para baixo, pode que tá para o lado. No pinheiro negro, não. O que a gente vai fazer é eliminar aqueles galhos que estão em excesso. Então, lugares, por exemplo, que eu tenho 3, 4, 5, 6 galhos saindo da mesma posição, eu tenho que eliminar porque eu tenho que continuar com dois galhos. Esses dois galhos, se eles estiverem saindo para cima ou para baixo, não importa. O importante é que eu consigo mudar eles de posição com a aramação. E o pior é que eu entendo exatamente o que o Criva fala, porque eu fiz aula já de bonsai nessa escola de que se está para cima, tira, se está para baixo, tira. E, infelizmente, isso acaba que prejudica muito o desenvolvimento da planta depois. Ou você fica sem opção, né? Bom, como essa planta é pequena e o galho é relativamente fácil de dobrar, eu consigo fazer sozinho. Mas eu recomendo que se vocês forem dobrar uma árvore um pouco mais grossa, um tronco um pouco mais espesso, sempre trabalhem em dois, um baixando, o outro posicionando. Como a gente tem pouco espaço de imagem, eu consigo aos poucos baixar e com a mão de cima aqui eu vou torcendo o arame para poder posicionar, como vocês estão vendo aí. Lógico, sempre me atentando a essa parte superior. Se ela começar a rachar ou se aparecer algum problema de fissura, é o momento que eu vou parar, deixar a planta descansar e talvez continuar num segundo momento. Como que a gente usou a técnica do parafuso, eu coloquei um parafusinho de latão aqui na base também, para poder fazer a ancoragem desse segundo galho. Tá? Então, vou ancorar dessa forma aqui por uma questão de que eu vou trocar o vaso da planta depois.
Se ela já tivesse num vaso e eu já tivesse o arame que está segurando a planta no vaso, eu poderia usar esse arame, não tem problema nenhum. A vantagem de usar o parafuso é que vai ficar, se vocês olharem de frente a planta, fica um trabalho um pouco mais limpo, né? Ela não parece aquele trabalho cheio de para-raio dentro da planta, enfim, fica uma coisa um pouco mais clara de leitura de quem está vendo a planta. Então, mesmo problema que eu tinha no galho inferior, que é a saída do galho, vocês lembram, né? O galho estava saindo aqui muito inclinado, muito angulado. Eu melhorei a angulação. Esse galho superior, que seria o segundo galho da planta, também tinha o mesmo problema de sair da mesma forma, muito angulado para cima, competindo inclusive com o ápice. Então eu vou fazer essa tração porque eu tenho uma condição de segundo galho boa, é um galho inclusive um pouco mais fino do que o galho de baixo. Uma coisa que eu vou indicar a vocês, o nosso zoom aqui vai mostrar para vocês agora. Toda vez que eu faço a tração, eu gosto de virar a ponta do arame. Ó, vou mostrar para vocês bem a ponta aqui, ó. Essa ponta, depois que a gente corta, que eu tiro o restante do arame, eu gosto de virar essa ponta, porque isso aqui fica altamente cortante. Eu viro e mexe, machuco a minha mão nessa pontinha de arame. Então eu vou vir na ponta aqui, simplesmente virar lá para baixo, ó, como vocês podem ver, para não machucar minha mão quando eu estiver posicionando. E vamos posicionar o galho de cima agora. Lembrem, sempre movimentem, deem dinâmica para o galho. Essa ida e volta, esse movimento, eu estou imitando o movimento do patamar de baixo. Eu olhando de cima, eu estou lendo o patamar inferior. Então, eu consigo imitar ou deixar semelhante o movimento para poder compactar a distância do galho. Por cima, né? Eu estou olhando ele assim. Aquele lá saiu, veio para cá e voltou. Esse aqui saiu, veio para cá e vai voltar para lá. Não é sombra. Não, eu não estou imitando sombra. Mas o movimento, se esse galho sai para lá, esse aqui vai fazer uma curva para lá. Se aqui ele veio para cá, esse aqui faz uma leve curva para cá. Porque, em tese, como são dois galhos muito fortes em relação à mesma planta, eles vão receber a mesma intensidade de luz, eles vão receber a mesma intensidade de vento. Então, eles vão ter um movimento semelhante. Eles não têm que ser iguais, mas tem que ser semelhante. O Guilherme perguntou, uma pergunta interessante aqui, vale eu fazer a pergunta para vocês, se quando eu sigo o movimento do galho secundário, o galho de cima, o galho secundário não, o segundo galho, que eu estou imitando o movimento do primeiro galho, se é exatamente uma sombra. Não é. Na verdade, cada um vai ocupar um espaço na árvore, mas com uma semelhança de movimento. Que eles são irmãos, né? Irmãos são parecidos, mas não são iguais. E o ideal da estilização é que a planta tome e receba sol por todos os lados, né? Então, se eu estou posicionando um patamar por cima do outro, é interessante que o patamar de cima não faça tanta sombra no de baixo. Um ponto importante que vocês vão ver aí. Esse segundo patamar, ele não pode ser mais longo do que o patamar inferior. Então, eu não posso ter um segundo patamar mais longo do que o patamar inferior. Então, se a minha frente é essa que eu estou mostrando para vocês, esse patamar superior ele tem que ser um pouco mais curto. Se ele vai ser um pouco mais curto, o meu ápice ele tem que acabar mais ou menos aqui, ó, certo? Então, eu vou ter uma compactação e, ao mesmo tempo, eu vou ter essa dinâmica de patamares em relação ao tronco principal. O Moacir perguntou onde eu fiz a ancoragem do segundo galho. Utilizei da mesma técnica que a gente fez o primeiro galho, um sistema de parafuso. Esse aqui é um parafuso de latão, então ele não tem uma oxidação no tempo, tá? Como o metal, mas vocês podem usar, por exemplo, um parafuso de aço galvanizado, não tem problema nenhum. E esse parafuso vai ficar aqui por um período de 2 anos, 3 anos, talvez. Depois disso, a gente pode tirar esse parafuso, que a planta já vai ter cicatrizado por cima, não vai ter problema nenhum. Normalmente o Shokan ele é muito formal, né? A planta ela é reta, formal. No estilo Moyogi, a gente tem o tronco movimentando. Se eu tenho o tronco movimentando, consequentemente o patamar tem movimento também. Se eu tenho um estilo Shokan e o patamar com muito movimento, um não casa com o outro. Então não é que o patamar não tem que ter movimento, ele pode ter movimento, só que ele não pode ser um movimento tão acentuado, porque o estilo Shokan é de uma planta extremamente reta que cresce proporcionalmente para os dois lados.
né? Você não vai ver um Chocan, por exemplo, que ele é totalmente reto, equilibrado, com um monte de massa verde para um lado só. Normalmente o Chocan é uma planta que está equilibrada, ela tem massa verde quase por igual dos dois lados. Ludmila, é uma questão de olhar por cima, ó. Quando a gente vê o galho por cima, você vai ver que o primeiro galho, aonde eu posiciono os galhos do segundo patamar, eu estou ocupando o espaço que estaria vazio no galho do primeiro patamar. A gente já vai trabalhar bem com zoom em cima disso, tá? Para vocês entenderem. Mas ali, ó, você vai ver que o galho de cima, praticamente ele não fecha, ele não pode fechar o primeiro patamar. O segundo patamar, ele tem que ocupar um espaço vazio que ficou no primeiro patamar. Então, visualmente falando, ó, vocês vão ver que aqui eu tenho um vazio. O segundo patamar fechou, né? Quando vocês forem ter aula editada, vocês vão conseguir acompanhar exatamente esse passo a passo e vocês vão entender exatamente como que vai ser. Porque a sensação que vocês têm olhando em relação a patamares, deixa eu virar de frente para vocês, em relação a patamares, ó. Ah, pode ser, deixa aqui. Se vocês forem olhar de frente em relação aos patamares, vou inclinar para ficar na posição visual para vocês, né? Então, o primeiro patamar, ele parece estar sendo encoberto pelo segundo, mas de fato, não. Ele tem uma área que encobre, mas essa área que ele está encobrindo seria uma área vazia do patamar inferior. Você pode ver que os galhos estão quase nus ali onde ele está encobrindo. Então, eu vou posicionar agora. Fiz o posicionamento desses dois primeiros patamares, vocês podem ter mais ou menos uma ideia. Daqui a pouco a gente vai colocar a planta de frente para vocês e eu vou começar o refinamento. E agora eu vou para o patamar aqui dessa outra lateral para compor a segunda linha de movimento dessa planta, que vai ser desse outro. Vou virar aqui para outra posição, nossa câmera de zoom pegar. Lembrem, pessoal, quando for posicionar os galhos, sempre tentem apoiar a mão em cima do arame, tá? Isso é super importante, porque isso vai fazer com que o galho preserve a condição, a qualidade dele de fluxo de seiva, vocês não vão criar fissuras no galho. Então, basicamente, a gente fez aqui duas linhas, né? Vocês podem ver duas linhas, uma linha inferior de agulhas e uma linha superior para depois fazer a segunda linha de brotação. Isso é importante criar esse volume e depois eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esse volume e como que a gente vai melhorar a condição do volume posicionando os galhos secundários do galho primário. Quando eu estou mexendo com pinheiro negro, é muito importante que eu não entre com a mão batendo e quebrando as agulhas, tá, pessoal? Isso é bem importante. A maioria das pessoas que vai mexer com pinheiro negro vem com a mão por cima. Evitem vir com a mão por cima, porque se vocês ficarem quebrando as agulhas, acaba que essa agulha ela é importante para a planta continuar fazendo fotossíntese. Então, se a gente quebra essa agulha, estraga essa agulha, a planta vai sofrer por não conseguir absorver ou sintetizar o nutriente que ela precisa. E eu estou fazendo a primeira linha de estilização. Eu não estou refinando já ainda, tá? A gente vai refinar junto. Patamar por patamar. Já, já. Vou agora para o galho superior aqui. O ápice é sempre o momento da planta mais difícil, né? Normalmente as pessoas que estão começando o bonsai, a hora que chegam no ápice, elas se perdem no ápice. Mas tem algumas dicas que eu vou te passar que eu acho que vão te ajudar bastante. Um zoom aqui, por favor. Normalmente, quando eu estou aramando para estilização, eu deixo aqui a última volta sem voltar totalmente para trás, mas eu deixo ela seguindo o movimento da agulha, né? Porque às vezes eu preciso alongar um pouco mais a armação ou terminar. Nesse caso aqui, eu posso finalizar o arame aqui, ó. Porque essa última volta do arame é o que vai me ajudar a posicionar, inclusive, o alinhamento das agulhas. Quando a gente vai estilizar um pinheiro negro, é importante eu posicionar as agulhas do mesmo jeito. Elas têm que ficar na mesma posição. Elas não podem parecer em posição diferente.
E isso no refinamento vocês vão ver que é muito importante, porque isso traz saúde para a planta, tá? A planta ela desenvolve mais saudável quando a gente deixa assim. Bom, basicamente, primeiro, segundo, pensando na frente aqui, mais ou menos, né? Eu já vou corrigir. Mas pensando na frente, esse primeiro galho, eu posicionei, o galho de cá está mais ou menos posicionado, e aí eu chego no ápice, que é o maior problema. Quando a gente chega na região do ápice, é importante a gente criar uma compactação. No caso, como eu tenho esse movimento muito forte para cá, eu vou tracionar o meu ápice no mesmo arame que eu coloquei, no mesmo ponto de arame que eu coloquei o segundo patamar, e eu vou tracionar o ápice para eu conseguir baixar o ápice e vou formar o ápice da planta a partir desses galhos que eu preservei nessa condição. Porque se eu trabalhar dessa forma, eu vou acabar tendo uma área muito negativa aqui. Quando eu traciono ele aqui, eu vou abaixar ele nessa posição e vou conseguir compactar, vou voltar os galhos, eu vou criar o ápice a partir de uma compactação, inclinando essa parte superior que está muito fina, muito nua, né? Acaba que eu tenho uma área negativa muito grande, e é o que a maioria de vocês chega. Eu tenho uma área boa, primeiro patamar bom, segundo patamar bom, putz, e o ápice agora? Como é que eu vou criar? Se eu simplesmente posicionar os patamares aqui, eu vou continuar tendo um ápice muito imaturo. Ele vai ser muito juvenil, porque é um ápice muito reto, muito para cima. E, na verdade, como eu quero transparecer uma planta mais madura, uma planta mais que represente a uma árvore mais senil, ela tem que ter uma inclinação de ápice, ela tem que abaixar o ápice, e quanto mais eu abaixo o ápice, mais eu tenho essa sensação de reverência e posicionamento. Lógico que eu não posso passar o ápice além do segundo patamar. Então eu vou fazer uma tração do galho agora, do galho principal, do tronco principal, e vai ser com tração, não preciso que seja com arame, vai ser com tração, porque eu já tenho os pontos de tração, e a partir disso que a gente vai desenhar o resto da nossa árvore. Vamos lá fazer mais uma tração. Planta extremamente tracionada hoje, vocês viram bastante tração. Acho que nunca viram tanta tração. Mas enfim, 3 trações para o mesmo lado, hein, pessoal? Bom, o que eu fiz para melhorar a minha tração? Ou para realizar a minha tração? Eu estou medindo o tamanho do arame a partir da onde eu vou começar a minha tração, que vai ser desse galho. Eu vou usar a mesma ancoragem do galho de baixo. Então eu posso usar ou o arame aqui, ou no caso estou achando esse arame muito grosso, mas eu acho que o outro intermediário eu não tenho. Eu vou usar o próprio ponto aqui de tração tá? Sem atrapalhar a tração inferior. Eu estou utilizando o próprio ponto de tração. Tem o couro segurando, ajudando. O próprio ponto onde eu tracionei do arame de baixo, eu vou tracionar agora o ápice. Não sei se ficou claro para vocês aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó. Eu estou usando o mesmo ponto de ancoragem, passei o arame por baixo e vou ancorar na mesma situação, no mesmo ponto. Mesma coisa o couro. Uma dica que se vocês quiserem, para facilitar a vida de vocês, uma coisa que é interessante que vocês podem fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, ajuda. Se vocês fizerem duas... Ó, estou fazendo 2 furinhos aqui no couro, ó. Fiz um. Vou fazer outro furo. Então, essa tesoura corta tudo. Fiz 2 furinhos no couro, por quê? Porque esses 2 furinhos eu vou passar... Espera aí, eu já vou te mostrar. Olha lá, ó. Esses 2 furos eu passei por dentro do arame, como vocês podem ver. Acho que deu para ver bem, né? Ó, passei por dentro do arame, porque daí a hora que eu posicionar no galho, o couro não escorrega, ele não vai lateralizar a hora que eu começar a fazer a minha tração.
Só dar a primeira volta do arame. Espera aí que eu já vou posicionar para você ver. Olha lá. Legal? Dá um pouco de lado. Então eu fiz o furo para o couro não ficar escorregando em relação ao galho. E agora eu vou tracionar, abaixar esse patamar. Só tirar um pouco do... Para de falar mal. Olha lá. Olha baixo. Sim, sim. Ela vai ficar bonita dos dois lados porque ela tem uma proporção de galho boa, né? Bom, coloquei mais ou menos aqui, ó, para vocês verem o patamar, o ápice dela compatível com o que a gente quer. Lógico que assim, logo de cara que eu posiciono, parece que ele está caindo, né, para frente, mas não tá. Eu vou posicionar agora os outros galhos para a gente conseguir movimentar, harmonizar a movimentação da planta. Pessoal, vocês lembrem o seguinte, que é muito importante, muito mais importante, inclusive, que a própria estilização. A planta, para chegar nesse estágio de conseguir fazer um trabalho desse porte, ela precisa estar extremamente saudável. E a gente está numa época do ano agora, que é uma época muito importante de vocês levarem em consideração isso. O outono é uma época do ano que a planta está captando energia, está guardando energia para passar o inverno e depois ter uma boa brotação na primavera. Então, assim, é um momento em que a gente faz uma adubação extremamente intensa aqui. Eu melhoro a adubação. Lógico, como eu não quero que a planta ela brote e cresça folhagem, eu quero que ela capte energia, eu uso muito adubo orgânico. Eu não vou utilizar de adubo químico nesse momento, porque eu quero que a planta ela reserva, ela faça uma boa reserva de nutriente. Então, na época do outono, é importante a gente fazer uma boa adubação orgânica, porque essa adubação orgânica vai garantir que a planta tem uma boa sobrevivência, ela tem um bom desenvolvimento na primavera. É interessante que depois de um determinado tempo em que a gente faz uma adubação bem feita no outono, a gente vai ver que essa planta ela vai acabar tendo um ótimo desenvolvimento na primavera. E quando a gente não faz a adubação de outono, tem muita gente que fala, mas no outono a planta está parando, ela está diminuindo. Não aduba. Ao contrário, aduba porque ela vai precisar desse nutriente para poder se desenvolver na primavera. Ela vai precisar dessa vitamina, desse carboidrato, ela vai ter que fazer o nutriente dela, sintetizar o nutriente dela para conseguir chegar à primavera com saúde. Até porque o adubo orgânico ele demora um tempo para se transformar para a planta utilizar. Sim. Osmocote é químico, né? Osmocote é químico. Osmocote é um adubo químico que normalmente a gente utiliza aqui na primavera. Quando eu quero que a planta tenha aquele boom de desenvolvimento, aí sim eu ponho um osmocote e faço com que a planta tenha aquele crescimento acelerado. Então uma planta, por exemplo, uma caliandra espinosa que eu quero crescer, desenvolver galho, na época agora da primavera, não agora, né? Na época da primavera, eu uso bastante mais adubo químico, porque eu quero que ela tenha um desenvolvimento mais rápido da brotação. Os pinheiros, de modo geral, vocês têm que entender que ele tem um tempo dele, né? O pinheiro ele precisa de cada intervenção, você faz uma evolução, cada intervenção uma evolução, cada intervenção uma evolução. Se você aprende o ritmo do pinheiro negro, você vai perceber que é uma planta extremamente forte, uma planta extremamente resistente. Se você tenta fazer mais do que o que a planta permite, você vai entender que a planta ela vai sofrer, ela vai acabar morrendo. Então, assim, no pinheiro negro e no pinheiro vermelho, o importante é entender esse ciclo. Depois que a gente pega o ciclo do pinheiro, consequentemente os trabalhos eles vão ficando cada vez mais fáceis e mais fáceis de serem evoluídos, tá? Eu vou virar aqui para poder mexer nesse galho de cá, para eu conseguir posicionar. O Guilherme Garzon estava rindo agora aqui do meu lado, dizendo que ele vai chegar em casa e vai querer dobrar todos os pinheiros dele também. Mas lembrem, pessoal, a planta tem que estar saudável. Eu não sei se os pinheiros dele em casa estão saudáveis. Estão saudáveis?
Claro, eu estudo no Estúdio Bocabella. É isso aí. Tudo saudável. Tudo muito forte, né, Gui? Inclusive tem um aí, que é bom dizer. Sim, a adubação de outono ela é fundamental que seja feita de forma orgânica, Ludmila, porque ela vai fazer com que a planta capte melhor o nutriente e não se estimule a desenvolver. Eu não quero estimular na adubação do outono a planta a desenvolver mais. Eu quero estimular ela a fazer reserva. Então, na reserva, é importante que ela faça, que eu use uma adubação orgânica, porque essa adubação orgânica que vai facilitar a reserva de nutriente para a planta. O Vinícius perguntou qual a melhor época do ano para fazer o trabalho de estilização do pinheiro negro. Vinícius, a partir do momento que começa a esfriar, é um momento que a gente começa a fazer o trabalho de estilização. Então, aqui onde eu moro, aqui no estúdio, a gente já está começando, assim, já está esfriando mais o tempo, né? Então, eu já estou tendo um clima um pouco mais ameno. Então, o trabalho de estilização vai muito bem nesse período, não tem problema nenhum. Lógico que assim, lembrem de novo, a planta tem que estar preparada para receber qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de estilização, independente da época do ano, tá? Independente da fase do ano que ela vai estar, é muito importante que a planta esteja saudável. E lógico, saúde é uma boa adubação, uma boa trabalho de pragas, né? A planta tem que estar muito bem trabalhada no quesito praga. Insolação, regas, isso tem que estar dominado. O pinheiro negro é uma planta que gera um desafio na cabeça de vocês, e esse desafio, quando você domina a planta, de fato parece que você concluiu, né, uma fase. Mas é uma planta que, se você levar ela, se você conduzir da forma correta, é uma planta que vai ter uma evolução muito tranquila, muito, muito fácil. Bom, só para vocês entenderem aqui, ó, olhando de frente. Ó, deixa eu só posicionar do jeito certo aqui, ó. O que eu fiz na planta? Compactei, criei linhas e agora a gente vai melhorar essas linhas junto com vocês. E eu vou ter que mudar um pouco a posição daquela câmera frontal para vocês conseguirem ler as linhas de acordo com o que eu estou falando. Então, já que a gente vai ter que mudar, 5 minutos de intervalo, a gente vai fazer a mudança da câmera e já voltamos para poder começar a limpar e melhorar a linha dos nossos patamares.